Trouxe uma personagem aí, então, que é, sei lá, talvez uma das primeiras personagens que a gente pensa quando a gente pensa em vingança, e que vem da mitologia, né, que é a Medeia. Como todo mito, a história da Medeia, ela tem várias versões, né? Mas a versão que se cristalizou como sendo a versão, né, sobre quem é a Medeia foi a versão da peça escrita pelo Eurípides, né? E que, basicamente, a história da Medeia é a seguinte: ela é filha do rei da Cólquida, e aí, num determinado momento, ela vai ajudar Jasão, que é um dos argonautas, a capturarem o Velocino de Ouro, né? Então, como também era comum, né, na mitologia, para conseguir esse Velocino, o Jasão tinha que passar por uma prova super calabrosa e cheia de maluquices, e a Medeia, como era de alguma forma uma feiticeira, ela consegue ajudar Jasão a passar por essa prova e conseguir o Velocino. Então ela de alguma forma trai o pai em favor de Jasão, e quando Jasão sai da Cólquida, ele foge com Medeia junto, né? E aí, quando ela vem junto com ele para o navio, para ir embora, ela, inclusive, traz o irmão dela, e para despistar o pai, ela corta o irmão em vários pedaços e joga as partes, cada parte num lugar, para atrasar o pai que está vindo, né, em busca do Jasão. E aí, então, Medeia foge com o Jasão e eles vão para Corinto, né? E chegando lá, eles se estabilizam, eles têm 2 filhos, mas em determinado momento da história, Jasão, ele trai Medeia com Glauce, que é a filha do rei Creonte. Então ele abandona Medeia e os filhos para se casar agora com a princesa, né? E quando isso acontece, a Medeia fica devastada, né? Ela entra num sofrimento profundo por ter sido traída e abandonada por Jasão. E aí, porque ela tinha já essa... Ela já era conhecida por ser feiticeira, bruxa, né? Os termos vão variar, mas por ser envolvida com feitiçarias e mágicas, de alguma forma, o rei Creonte resolve que vai exilar ela com medo de que, porque Jasão trocou ela pela filha dele, ela vá se vingar da família. E aí ele vai exilar a Medeia, e a Medeia consegue convencer ele a deixar ela um dia a mais, para ela conseguir organizar as coisas dela antes de ir embora. E aí o rei deixa ela ficar um dia a mais, e nesse dia, então, ela vai planejar a vingança, né? E ela vai se vingar de Jasão. E a vingança dela é a seguinte: primeiro ela vai matar a nova noiva do Jasão, né? A Glauce. Então ela pega e enfeitiça uma roupa maravilhosa e pede para os filhos entregarem essa roupa para Glauce, e quando ela veste essa roupa, ela é envenenada e ela pega meio que fogo e os olhos dela saem da órbita, enfim, tem uma cena aí bem brutal dela sendo destruída por conta desse feitiço. E quando o pai dela, o rei, vê ela nessa situação, e ninguém sabia ainda que aquilo era por causa de um feitiço, ele se debruça sobre o corpo dela e ele acaba morrendo também pelo veneno desse feitiço. Então ela consegue matar Creonte e Glauce. E aí, depois disso, Jasão, ela chama Jasão, que já sabe, já está sofrendo horrores por causa da morte da noiva dele, e ela chama Jasão até onde ela está, e como vingança, então, ela decide que ela vai matar os filhos dela e de Jasão, né? Entendendo que os filhos são aquilo que seria precioso para ele, ela vai tirar dele tudo aquilo que para ele é precioso. Então, ela já matou a noiva e agora ela vai matar os filhos. E aí, eu e o Luiz lemos ontem a peça, né? Relemos a peça ontem, e aí é ótimo ter um dramaturgo em casa que vai explicando as coisas que a gente não entende muito bem, mas ele estava falando uma coisa bem legal, que eu vou repetir aqui, né? Que nessas tragédias, as violências, elas não eram feitas em cena, né? Por isso vem a palavra obsceno, né? Que elas eram feitas fora da cena. Então você tem a cena que você só ouve os filhos da Medeia gritando, pedindo socorro, mas essa cena não está sendo passada, né, visualmente. Mas aí então Medeia vai e mata os filhos, né, com um punhal, e faz com que Jasão tenha que ver os filhos mortos, mas que ela não pode encostar nos filhos mortos, e ela não permite que ele enterre os filhos em Corinto. Então, ou seja, ela faz aquilo, né, que
talvez a vingança mais impensada, talvez a vingança que a gente tenha maior dificuldade de entender, que é matar os próprios filhos, né? Como uma forma de atingir aquele que a feriu, né? E a razão pela qual a gente tem uma dificuldade imensa de entender isso até racionalmente é porque a gente constrói toda uma sacralização em torno da maternidade que inviabiliza que a mãe não seja qualquer outra coisa senão cuidadora, senão atenciosa, senão responsável pela vida, né? A gente não consegue conceber que aquela que deu a vida tira a vida, né? Então, a Medeia, ela acaba, de alguma forma, sendo... não só a Medeia, né? Mas essa sacralização da maternidade, ela vai produzir uma série de punições extras para as mulheres quando elas cometem algum tipo de crime, né? Então, nesse caso, mais ainda, quando a gente está falando de um crime cometido contra os próprios filhos, né? Porque a gente entende que aquilo é terrível, porque o ato em si é terrível, e o fato dela ter quebrado todas as normas e todas as exigências e tudo aquilo que se espera de uma mulher que é mãe faz com que ela seja mais terrível ainda, né? Que a gente olhe ela com olhos ainda mais julgadores, né? A gente não consegue entender de nenhuma forma essa ação dela. O que é curioso é que essa é uma ação que não acontece estritamente em Medeia, né? A mitologia tem outras histórias de filicídios, né? De pais que matam seus filhos. Mas a Medeia não é à toa se torna a mais famosa, ou uma das mais famosas, exatamente porque ela tem esse elemento que a gente não é capaz de aceitar, né? Que é uma mãe. Uma mãe matar os filhos não é a mesma coisa que um pai matar os filhos. E no caso da Medeia, essas diferenças elas ficam muito evidentes, né? Então, em Medeia tem muitos desses elementos para a gente pensar, e é muito interessante que uma coisa tão antiga quanto a mitologia grega ainda tenha uma série de elementos que fazem total sentido hoje, né?